A Polícia Federal investiga o que chama de uma organização criminosa com uma atuação em 5 eixos. 1. Ataques virtuais a opositores. 2. Ataques às instituições, às urnas eletrônicas e à integridade do processo eleitoral. 3. Tentativas de golpe de Estado. 4. Ataque a vacinas contra a Covid e as medidas sanitárias da pandemia. 5. O uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens. E é nesta última frente que aparece o inquérito das joias, no braço da investigação que mais se aproxima de Jair Bolsonaro. Pela primeira vez na história da República, a Polícia Federal espera ouvir de forma simultânea um ex-presidente, uma ex-primeira-dama e o que era parte do coração da gestão do Palácio do Planalto até o fim de 2022. A análise da quebra de sigilo de Mauro Cid identificou indícios de que Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara, Osmar Crivellati, Mauro César Barbosa Cid, Marcelo da Silva Vieira, o ex-chefe do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência e outras pessoas ainda não identificadas, atuaram para desviar presentes de alto valor recebidos em razão do cargo pelo ex-presidente da República e/ou por comitivas do governo brasileiro, que estavam atuando em seu nome em viagens internacionais entregues por autoridades estrangeiras para posteriormente serem vendidos no exterior. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é um episódio para entender como o caso das joias fez a Polícia Federal intimar 8 pessoas a depor simultaneamente, incluindo Bolsonaro, Michele e o ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. Minha convidada é Daniela Lima, apresentadora da Globo News e colunista do G1. Quinta-feira, 31 de agosto. Dani, o Bolsonaro já foi intimado, o depoimento é previsto para acontecer na data de hoje, às 11 horas da manhã. Aliás, não só ele, outras 7 pessoas vão prestar esse depoimento. Ocorre que ao longo do tempo o Bolsonaro mudou de versão e, segundo as nossas contas, 4 vezes. Eu queria entender que versões foram essas e o que a polícia espera ouvir de Bolsonaro nesse depoimento simultâneo que vai acontecer nessa quinta-feira. Natuza, vamos lembrar que quando o caso explode, o ex-presidente estava fora do Brasil, ou seja, a gente estava ainda com mais dificuldade de conseguir questioná-lo a respeito do que tinha acontecido. E a primeira declaração que ele dá me marcou muito porque ele diz: "Eu estou sendo crucificado por algo que eu não pedi e nem usei". Me acusam, me crucificam por um presente que eu não recebi, nem a primeira-dama. Até o valor daquilo foi uma surpresa para mim. 16 milhões que estão dizendo no Brasil, eu não sei. Pode até ser que seja verdade. Ele fala até que não sabia, salvo engano, né? Teve um momento em que ele disse por algo que eu nem sabia. Quem lança a cartada do "eu jamais tomei conhecimento" foi Michele Bolsonaro. Desde a revelação do caso, Michele Bolsonaro tem negado conhecimento sobre os presentes, mas confirmou que o segundo conjunto, o de joias masculinas, chegou ao Alvorada. Essas joias que chegaram no Alvorada foram joias masculinas. Então estou me associando ao primeiro caso quando eu falei que eu não sabia, não sei mesmo. Tanto que essas joias continuam apreendidas e essa do Alvorada está na Caixa Econômica Federal. O que eu tenho a ver com isso? Ele sai por essa linha de eu estou sendo crucificado por uma coisa que eu não pedi, nunca usei. Depois, quando fica claro e aparecem os registros, o jornal Estado de São Paulo traz ali uma prova de que ele pessoalmente vistoriou a joia. Quando vem essa prova de que ele viu, aprovou, deu um ok para esse kit masculino ser entregue na residência oficial, tem foto desse kit em cima de bancada da cozinha do Palácio da Alvorada, ele passa a dizer que as joias iam para o acervo público. Não, olha, a gente fez o trâmite para a joia ser entregue para o acervo público. Não, mas por que o Cid vai tentar recuperar essas joias? Para entregar para o acervo público. A investigação avança pela imprensa e se chega ali ao momento em que se descobre que Bolsonaro
não só não incorporou essas joias ao acervo público, como deu destino para elas diferentes. Um kit vai para os Estados Unidos, o outro fica na fazenda de um piloto de Fórmula 1 que era amigo dele. A partir desse momento, Bolsonaro diz: olha, já que vocês querem as joias, eu não fiz nada de errado, não vendi. Ele é taxativo em dizer, não vendi. E ele fala isso antes de se descobrir a operação para venda, né? Perfeito. Dias antes. Ele fala: eu não fiz nada de ilegal, vou devolver. Querem as joias, vou devolver. Na PF tem lá um diálogo do Cid dizendo, por exemplo, que um dos relógios foi vendido lá nos Estados Unidos, em Nova York, e seria dado $25 mil para o senhor. Eu não recebi nada. O senhor não recebeu nada. O senhor mandou o Mauro Cid vender as joias? Olha, ele como está na matéria da Folha, tem autonomia. Não vou mandar ninguém vender nada. Eu me lembro de quando ele disse não vendi, aquilo me soou estranho. Por que ele está dizendo Ninguém estava isso? nem cotando essa possibilidade de tão amalucada, né, que parecia naquela ocasião. Foi extemporâneo, foi assim do nada e foi uma iniciativa dele. Eu não vendi, eu vou devolver. Agora, em que pé estamos, né? A quarta versão do Bolsonaro. Eu entendia que eram itens personalíssimos, ou seja, entregues para mim, pessoa física, como presente, e que eu poderia fazer o que eu quisesse com esses presentes, inclusive a venda. Então, eu quero inclusive de volta as joias. É nesse pé que a gente está agora. Caso ficou personalíssimo, entra no acervo pessoal do presidente, conforme a própria portaria de 2018, do presidente Temer, né? Não é dele, é do governo dele. Ele fala que joias é personalíssimo. Joias é tido como personalíssimo, ou seja, pertence ao presidente. Até 2021. Até 2021. Teve uma viagem, por exemplo, aí a imprensa falou muito, do escalão nosso. Os 20, 25 pessoas receberam relógio do chefe daquele país. Inclusive, discutir, devolve, não devolve. Foi decidido que ficava com essas pessoas. A defesa do Jair Bolsonaro entende, olha, ele tinha ganhado os presentes, entendeu que os presentes eram dele, a legislação era dúbia, eles estão sustentando, o que é difícil de carregar nas costas, a gente vai contar aqui já já, e ele fez o que achava que ele podia fazer, inclusive a gente quer de volta. Esse é o entendimento que a defesa vai defender. Não é uma tese fácil, não é uma tese que vai ser carregada com leveza dentro dos tribunais, inclusive porque eles vão ter que enfrentar tribunais que firmaram o entendimento que se tem a respeito do que é item personalíssimo, uma gravata, um boné, Uma camiseta de time. Isso do que é item que, obviamente, seja pelo valor ou seja até pelo zelo com a imagem pessoal do presidente da República, para que não paire uma dúvida. Por que estão te dando um negócio avaliado em 5 milhões de reais? Isso pode levantar uma dúvida. Isso aí é item para o Estado. É o caso do Tribunal de Contas da União, onde eles vão travar a primeira batalha para reaver as joias. E quando você fala de 5 milhões de reais, você está falando do colar, Um item só, um né? item só. O kit feminino de joias, que tem o colar da Michelle, avaliado em pouco mais de 4 milhões, e outras cocitas más, como um relógio todo cravejado de brilhante, um brinco imenso todo cravejado de brilhante. Na matéria do Fantástico sobre esse assunto, me chamou muita atenção que a Sônia Bride pergunta para a perita da Polícia Federal que fez a análise das joias, né? São diamantes de muito boa qualidade. Nossa, são excelente qualidade. Você citou, num dado momento, que essa tese da defesa do Bolsonaro de que as joias, da última versão, né, de que as joias, da verdade, eram de Bolsonaro, de uso personalíssimo, e que se houve algum erro, foi um erro de caráter administrativo. E o Tribunal de Contas da União, que tem uma decisão de 2016 sobre presentes dados à Presidência da República, você encontrou um trecho que fala justamente sobre itens valiosos. Que trecho foi esse que te chamou a atenção? Para que a gente entenda como é que se forma esse entendimento que deixou a situação do Bolsonaro muito difícil no Tribunal de Contas da União, que leva à ordem de devolva as joias agora, por favor, que veio Em 5 no dias. início do ano, exatamente. Em 2016,
esse assunto de presente não é um problema só de Jair Messias Bolsonaro. Tinha questões sobre o que o Lula poderia ter levado com ele quando saiu da presidência da República, Dilma, como é que essas coisas eram guardadas, como se forma um acervo, a memória de um país que tem por tradição a troca ali, o recebimento de presentes, de artigos de arte, né, que ficam em palácios, cataloga, não cataloga, como guarda isso. Todas essas questões levaram o Tribunal de Contas da União a ser instado a fazer uma auditoria Lula-Dilma, hein, que a gente está falando que é para não ter aqui risco de dizerem que foi politizada a Foi questão. sob encomenda para o Bolsonaro. Exatamente. Isso é em 2016. Esse processo chega ao Tribunal de Contas da União e é sorteado, como sempre, um relator. O relator é o ministro Walton Alencar. E pode-se dizer tudo do ministro Walton, menos que ele era uma pessoa arisca ou antagonista do Bolsonaro. Ele teve uma das melhores relações que o Bolsonaro teve em cortes, era a que ele tinha com o ministro Walton. Estou pontuando isso porque quando vai fazer o voto dele, que apresenta o caso para o tribunal e que faz com que o tribunal formule como deve ser a regra para presentes pessoais, o ministro escreve o seguinte: imagine-se, parece que ele pegou uma máquina do tempo. Imagine-se, a propósito, a situação de um chefe de governo presentear o presidente da República do Brasil com uma grande esmeralda de valor inestimável ou um quadro valioso. Não é razoável pretender que, a partir do título de cerimônia, abro parênteses aqui, cerimônia de troca de presentes entre chefes de Estado, os presentes, valiosos ou não, possam se incorporar ao patrimônio privado do presidente da República, uma vez que ele os recebe na condição de pessoa pública. Ele usa uma joia ou um item valioso como exemplo daquilo que é inimaginável encontrar razão para se incorporar a patrimônio privado. E isso foi dito em 2016. 2016. Bolsonaro era um deputado federal, ou seja, tem um entendimento desse relator muito antes da confusão e da encrenca das joias. Bem antes. E é com base nisso, nesse voto, e ele foi tão marcante que a fonte me cantou. Falou, olha, além do acórdão, que é claro, veja o voto do ministro Walton, porque ele cita joia como um exemplo de coisa que, obviamente, você não pode, do cargo, por conta de exercer uma função pública, se enriquecer. Claro. E é disso que se trata, quando a gente está falando de itens desse valor. Agora eu queria tratar de um outro personagem, de uma outra personagem que também vai prestar depoimento, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Michele sempre disse desconhecer os presentes e, por diversas vezes em que ela falou do caso, ela recorreu à ironia. E nessa semana, inclusive, de tanta ironia que usou, a ex-primeira-dama foi aconselhada pela defesa a evitar esse tipo de comentário, porque isso poderia complicar o trabalho dos advogados. Cadê as joias? Você não vai entregar? Querida, a joia está na Caixa Econômica Federal. Mas vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento. Joias para vocês. Então eu queria que você nos explicasse, Dani, para quem nos assiste e para quem nos ouve, como a versão dela entra em conflito com a versão do ex-presidente Bolsonaro. Natuza, você é muito arguta e você foi no ponto, porque desde o início, se a gente buscar na memória, desde o início da explosão desse escândalo das joias, com a reportagem da Adriana Fernandes e do André Borges no estado de São Paulo. Em março deste ano. Em março deste ano, as reações, primeiro elas são parecidas e de repente elas viram um choque ao ponto de se especular a política em Brasília sobre uma crise conjugal. Michele chega a ter que viajar para os Estados Unidos para alinhar os ponteiros com Bolsonaro,
Por quê? Porque de saída... Deixando claro que ponteiros é uma metáfora e nada tem a ver com o Rolex, né? Nesta aí eu sou inocente. A Michele Bolsonaro, o Bolsonaro primeiro diz, olha gente, eu tô sendo crucificado por algo que eu não pedi, não usei, não tinha conhecimento. Eu peguei a frase dele aqui, Perfeito. Dani. Ele diz assim, que só soube das joias pela imprensa, essa reportagem da Adriana Fernandes e do André Borges, e que não teve participação nisso. Ou seja, eu não sabia de nada, tomei conhecimento quando a imprensa trouxe o caso. E a Michele disse a mesma coisa. Primeiro, ela atacou a imprensa, emulando uma veia muito forte, né, do marido dela. Em rede social, Michele Bolsonaro reagiu com ironia, criticou a imprensa e negou ser a dona das joias. Ela perguntou, abre aspas, quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo, fecha aspas, e escreveu que falta cabimento na reportagem. Ela faz uma troça. Depois aparecem as fotos, aparecem as perícias, os vídeos, a coisa vai ficando ruim e aí ela se distancia. Ela fala, eu só tomei conhecimento disso pela imprensa. Eu não sabia da existência desse conjunto de joias. Não fui informada. A ex-primeira-dama, conversei com ela em uma oportunidade sobre o assunto e ela cravava. Eu não sabia, não tive conhecimento. Aí começou a ficar muito ruim, Natuza, porque foi quando saiu a prova de que Bolsonaro havia tomado sim conhecimento da existência desse colar de joias, na melhor das versões, as joias femininas aqui, tá, gente? Que nós estamos falando daquele colar que chega a parecer de coisa de filme, né? De Hollywood, década de 50, assim, muito luxo. Sim. Há diamantes de tamanhos diferentes, em forma de baguete, de coração, redondos e gotas. No caso dessas joias, não é só a qualidade dos diamantes que conta, é também a quantidade. Não são dezenas nem centenas, são milhares de diamantes. Só no conjunto que tem esse colar aí, a perícia identificou 3.161 diamantes. O colar, os brincos, o anel e o relógio no valor de 3 milhões de euros, o equivalente a 16 milhões e meio de reais. Quando fica claro que o Bolsonaro não só sabia da existência desse conjunto feminino, como agiu ou deu ordem para que tentassem tirar o colar e os brincos e o relógio que estava retido, esse conjunto que estava retido na Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, que ele manda um ajudante de ordens lá tentar resolver no gogó, sem a papelada toda, fica claro que se a primeira-dama não sabia, foi porque o marido dela não contou. E aí tem um ponto importante, porque a história começa em 2021, quando essas joias, me corrija se eu estiver errada, entram no Brasil. Uma das joias fica retida no aeroporto de Guarulhos, que é justamente o colar cravejado de brilhantes, e uma outra passa. Quem trazia as joias da Arábia Saudita era um assessor do Ministério de Minas e Energia, salvo engano. O ministro Bento Albuquerque, que era o ministro de Minas e Energia, passou pela fila do nada declarar e passou com um dos kits, esse masculino. Eu tenho um bastidor interessante, gostoso sobre essa história, porque é o seguinte, né? Eu conversei com o advogado do ministro e do ajudante de ordens dele. Eles estão sendo atendidos pelo mesmo advogado. Na época que eles prestaram depoimento para a Polícia Federal e depois consegui acessar também o depoimento. E eles contam que basicamente era uma apresentaiada. Nessa viagem em que eles recebem esses dois conjuntos de joias, o masculino e o feminino, que um passa e o outro fica na Receita, eles foram só o ministro representando a comitiva brasileira. Então era o ministro, um motorista designado até pela Arábia Saudita, esse ajudante de ordens e mais uma pessoa do Ministério também de Minas e Energia. E ele relata para a Polícia Federal, o ministro e principalmente o ajudante de ordens, em tom quase que de desespero, que eles não tinham mais onde enfiar tanta coisa. Porque ao longo dos dias foram chegando caixas de azeite, caixas de tâmaras, caixas de azeitona, caixas de antipastos, caixa de doce. Quando no último dia eles saem inclusive mais cedo de um evento, foi isso que eles relataram à Polícia Federal,
E aí, o contraparte dele, que chama, né, em diplomacia, ou seja, o ministro de Minas e Energia da Arábia Saudita, que por acaso é da família real de lá, fala, nós vamos enviar uma última lembrança pro seu hotel. E eles estão lá tentando fazer a azeitona, a tâmara, o diabo Caber na mala, quando batem na porta um emissário da família real com 2 pacotes fechados em papel seda luxuoso. Ele relata isso e lacrados. Para mim, só pode ser aquele lacre de Game of Thrones, né? Que é aquela cera quente com o brasão. O lacre tinha o brasão da família real da Arábia Saudita. E eles recebem um termo em árabe que basicamente pedem para o ministro assinar. E o ministro fala, tudo bem, mas está em árabe, como é que eu vou assinar? Eu não vou, né, assinar isso. E aí o assessor da própria Arábia Saudita diz, não, é apenas um termo que diz que você recebeu lacrado. E ele fala, ok, assina. Ele diz que não abriu e que entrou ele com um conjunto de joias masculinas, por quê? Porque era menor, né? E tacou o bagulho pesado do colar imenso na conta do ajudante de ordem. Então ele passa dizendo, né, que não tinha aberto, até porque estava lacrado, ele ia entregar lacrado, e o ajudante de ordem fica. Como é que um militar de alta patente, né, no caso do então ministro Bento Albuquerque, topa trazer algo que não sabia o que não era. sabia o que era. Mas aí a gente vai para um outro personagem, que é o terceiro personagem desse nosso episódio, que também vai prestar depoimento, que já está preso, e a partir de quem se encontrou o celular, e o celular abriu toda sorte de diálogos que apontam para versões conflitantes, informações que se desconhecia e informação sobre venda, que se conecta com aquela fala estranha que te soou estranha e me soou estranha de Bolsonaro, quando não se sabia que havia uma operação para vender algumas dessas joias, que é o tenente-coronel Mauro Cid, homem da estrita confiança de Bolsonaro, ajudante de ordem, sombra de Bolsonaro durante os 4 anos de presidência e por muitas vezes com mais acesso a Bolsonaro do que os próprios filhos e do que a própria Michele Bolsonaro. Eu queria que você nos explicasse por que Cid é central nessa história e se há alguma evolução para uma potencial delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. E aqui já encaixo uma informação que eu tenho ouvido dos investigadores, que é a seguinte: no caso das joias, se Cid quiser fazer uma delação premiada, não precisamos dele. Já temos tudo o que precisávamos apurar. Se ele quiser fazer uma delação, ele tem que entregar indício de prova de outros crimes para além do das joias, porque a polícia me parece muito cercada quando se trata dos presentes valiosos. Gente, a Natuza, ela é muito generosa, então ela levanta a bola, né? Mas logo na saída do podcast, dessa nossa conversa, ela conta, né? É uma investigação que tem não 1, não 2, não 3, mas tem 5 troncos, né? As joias são um desses troncos, tá? O Cid, respondendo do final para frente, né? O Cid, ele conhecia tudo e ele vai ter de entregar tudo, se ele quiser se tornar delator. Quem me disse isso foi uma fonte que está em cima da investigação. Eu falei, olha, eu tô ouvindo que não tem interesse numa delação do Cid, porque chegou-se a dizer isso, né? Claro que tem. Não tem só sobre joias, isso. mas sobre o resto, Mas sim. ele vai ter que falar tudo. E neste momento existe certa incredulidade de que ele fale. Isso está mudando. Por quê? Como escreveu César Tralli, né? Cid decidiu falar. O Cid não está apenas falando sobre as joias sauditas, como está detalhando outros episódios que ele viveu no governo Bolsonaro, como o roteiro do golpe. Claro que eles não chamam dessa forma, mas é roteiro de golpe. Mas essa mesma fonte diz, Sadi, os depoimentos são amplos, diversificados
e são ruins para Bolsonaro. Eu apurando para entender um pouco melhor qual era o papel do Cid, Natuza, você certamente ouviu isso também, eu descobri que ele não era uma pessoa muito querida pelos ministros do Bolsonaro. Não, justamente... Porque ele funcionava meio como guarda-costas, assim, ele travava o acesso ao cara. Mas a gente fez um episódio, gravei um episódio aqui com a Andréa Sadi, traçando o perfil do Cid. O Cid, ele começa a história dele com Bolsonaro. O Cid pai é amigo de Bolsonaro desde a década de 70. Mas o Cid vai conhecer Bolsonaro pouco antes de se tornar ajudante de ordens. O Cid, ele começa como ajudante de ordens, mas ele ultrapassa muito esse papel de ser alguém que, como tem uma imagem que é muito recorrente, que aumenta ou diminui, troca ali a temperatura do ar-condicionado, alguém que recebe os presentes e despacha esses presentes supostamente para um caminho natural e oficial. Ele era quem, quando Bolsonaro viajava nos feriados, dispensava a segurança e entrava no mar com Bolsonaro, porque presidentes da República sempre entram com seguranças que ficam ali nas imediações para guardar a integridade física do mandatário. Era ele quem fazia isso. Ele tinha um quarto no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência da República. E quando eu estive, Dani, no Palácio da Alvorada, no quarto mais distante do quarto do casal presidencial, existia lá ainda... E esse seria o quarto de Cid, uma toalha e uma pasta de dente e uma escova de dente, como se aquele vestígio contasse muito sobre o passado. Mas eu atravessei o samba aqui, eu queria que você falasse desse papel dele. Então ele era esse personagem, quando a gente usa a expressão sombra, porque de fato ele estava, aonde o Bolsonaro estava, ele estava. E aí essa relação extrapola, como a Natuza muito bem exemplificou aqui, não só no cotidiano de não ser mais um trabalho, ser quase uma vida, né? Já que ele dormia ali do lado, caso Bolsonaro precisasse dele, ela extrapola para coisas assim. O Cid passa a fazer pagamentos que interessavam a família Bolsonaro. Esse é um dos braços dessa mega investigação de 5 troncos que a Natuza estava apresentando para vocês. O cartão corporativo, ele era usado para pagar que tipo de despesa? Despesa pessoal da família presidencial. Isso está sob investigação. Tem imagem do Cid sacando dinheiro do cartão corporativo e depois fazendo pagamentos. Então, o que ele fazia. As pessoas estão tentando entender agora com que frequência e para que tipo de gastos. Mas, para além disso, uma imagem que para mim diz muito, é que na República do Zap, porque Bolsonaro instaurou a República do Zap, né? Um dos braços também é a disseminação de informação falsa a partir do próprio presidente da República, informação deliberadamente falsa e deliberadamente insultosa às instituições. Bolsonaro confirmou ao jornal Folha de São Paulo ter enviado uma mensagem com teor golpista ao empresário Meyer Nigre, fundador da Tecnisa. A mensagem de junho do ano passado ataca sem provas o sistema eleitoral, o TSE, o STF e o Instituto de Pesquisas Datafolha. Ao fim, Bolsonaro faz um pedido para que o texto fosse repassado ao máximo. Segundo a Folha, ao ser questionado sobre a mensagem, Bolsonaro respondeu, abre aspas, mandei para o Meyer. Qual o problema? Fecha aspas. Neste cenário em que um telefone valia muito, e o telefone de Bolsonaro valia muito, ele usava o do Cid quando queria falar com alguém e não queria que fosse do próprio número. Esse era o grau. E ele virou um faz-tudo, que no caso das joias, é ele primeiro quem coordena a operação de tentativa de resgatar as joias femininas, depois de levar as joias masculinas para os Estados Unidos. Depois é ele quem pega os endereços das joalherias, duas ou três que eles vão com as peças. Depois dá ruim pra caramba, porque a reportagem explode o escândalo. E aí ele passa a coordenar a contra-operação, a operação resgate de joias. É como se você apertasse um botão backwards, né? Um botão para voltar no tempo. E é ele o tempo inteiro. E nesse ponto a Natuza vai poder detalhar, ela tem a documentação toda.
A investigação é uma coisa das mais bem feitas que eu já vi, assim. Ela não tem ponta solta. Não tem uma ponta solta. Eles têm geolocalização de que horas o cara entrou e que horas o cara saiu da joalheria. É um negócio, assim, impressionante. Quando vieram os primeiros relatos, que eu percebi que a fonte tinha a hora que embarcou, o voo que pegou, aonde que desembarcou, eu falei, nossa, tão lascados. E tão mesmo. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Dani. E isso tudo, Dani, com um elemento central, porque essa é a investigação desses 5 troncos a que você se referia, a investigação das joias é a investigação que mais chega perto de Bolsonaro. E não é por acaso. Parte dessas joias foi evadida, saiu do Brasil num avião presidencial no fatídico 30 de dezembro de 2022, dias antes do presidente eleito novo, a época era presidente eleito e que seria empossado no dia 1º de janeiro, Lula da Silva. E aí a gente chega num episódio, quando a gente fala dos Estados Unidos, porque o voo vai para os Estados Unidos, a gente chega num outro momento, num outro personagem, que talvez seja o elemento que convence Cid, se de fato isso acontecer, a começar a falar, que é o pai dele. Um general da reserva, 4 estrelas, até então respeitadíssimo pela tropa, pelos generais, pelos oficiais do Exército Brasileiro, e que tem a fatídica imagem dele tirando foto de um dos presentes, que era uma escultura folheada a ouro, que eles tentaram vender. Conta esse bastidor, ele é maravilhoso. A história é que eles tentaram vender a escultura. Salvo engano, a da foto é a palmeira, É a né? palmeira folhada a ouro, é. A palmeira folhada a ouro. E eles eles tentaram vender essa palmeira não foi vendida, porque eles foram numa loja especializada em ouro. Como ela não era de ouro, ela era folhada, ela não tinha valor. Mas aí uma fonte me disse o seguinte, que foram tolos, porque a palmeira como escultura, como arte, como obra de arte, vale muito. Só que eles não foram atrás Faltou de um avaliador, né? Faltou um avaliador, faltou um avaliador. Mas eles teriam conseguido vender, talvez, se fosse como obra de arte. Só que, no caso do pai do Cid, esse general da reserva, o Mauro César Lorena Cid, a defesa dele alega que ele só entra na história porque, e eu estou lendo aqui exatamente o que diz, porque ele emprestou as contas dele para receber o dinheiro da venda das joias. Então, eu queria que você explicasse, porque esse argumento da defesa também parece se chocar com a defesa de Bolsonaro. Em um dado momento, no primeiro depoimento que o Cid deu para a Polícia Federal sobre esse caso das joias, ele faz questão de salientar que não usou o avião da FAB para mandar o outro ajudante de ordens, né, o subordinado dele, tentar resgatar essas joias no aeroporto de Guarulhos, porque era um ponto que eles citavam muito, olha, se o Bolsonaro quisesse de fato escamotear o recebimento dessas joias, ele tinha mandado um avião da FAB trazer, mas eles saem com o avião da FAB, com essas joias do Brasil. Então, veja que nenhum desses personagens conseguiu manter a mesma versão do início ao fim dessa história. Todos eles tiveram de ir se adaptando, Cid inclusive. Pois, a Natuza explicou bem, eles saem do Brasil com essas joias, pelo menos um conjunto de joias integral, com várias peças, rosário de ouro, caneta de ouro, relógio de ouro, inxalá muito ouro, como diz a novela. Inxalá. Aí o Cid faz a operação de venda. Quando ele faz essa operação de venda, tem uma conversa captada pela Polícia Federal no celular do Cid, na qual ele está dizendo que ele precisa que o pai receba esse dinheiro, guarde esse dinheiro, porque ele quer passar para o Bolsonaro em cash. E diz, quanto menos registro de movimentação financeira, melhor. O advogado do coronel Mauro Cid disse ao Fantástico que o então ajudante de ordens não sabia que estava fazendo algo ilegal ao vender as joias. Ele retirou esse dinheiro, não sei se ele retirou tudo, se retirou cada vez que chegava, como fazia, retirou o dinheiro e destinou àquele direito, que era a família presidencial, era o presidente, um
uma primeira-dama, parece que foi para o presidente. E aí você pensa, nossa, mas meter o pai assim de gaiato no navio não é uma figura desconhecida do Bolsonaro, como a Natuza falou. A ponto de o Bolsonaro ter dado para ele um cargo na Apex, a agência que trata de turismo, né? Nos De Estados vender o Unidos. Brasil lá fora, né? Nos Estados Unidos. O general tinha um cargo nos Estados Unidos. E um desses diálogos, o Cid, inclusive, diz que o pai dele está querendo visitar o Bolsonaro para fazer a entrega em mãos. Né? Ele queria conversar com o Bolsonaro e aproveitaria para fazer essa entrega em mãos. Uma fonte disse que quando o pai do Cid foi envolvido na história, que o Cid, já preso, ficou muito desesperado. E que a família toda está muito desesperada porque Cid seria muito ligado ao pai. Mas isso é uma outra história, porque eu tenho um outro personagem que também foi intimado a prestar depoimento, e esse não é um personagem novo, é um personagem que a gente já conversou, já fizemos um episódio sobre ele, e já que a gente está falando de episódios antigos, eu te convido a ouvir o episódio de 10 de março, que é o 917, em que a gente traça o perfil de Cid, quem é o tenente-coronel Mauro Cid, e no caso de Frederic Wassef, um episódio recente que também traça o perfil dessa figura até Bolsonaro obscura e que se torna alguém muito influente, o advogado Frederic Wassef, no episódio de número 1027 do dia 17 de agosto agora. Feito o merchan, eu vou Passa na lojinha. eu vou para a pergunta que eu quero te fazer. Foram encontrados, você inclusive deu furo, antecipou essa informação, que foi encontrado, a Polícia Federal conseguiu apreender o celular de Frederic Wassef. Eu dei que ele tinha sido alvo de uma busca e apreensão pessoal, porque ele se fez de desentendido quando soube que tinha batida na casa dele, ele decidiu não aparecer, não é mesmo? E manter consigo todas as coisinhas muito importantes na República do Zap, que eram os telefones celulares. Mas a cereja do bolo de que eram 4, quem informou foi esta senhorita aqui que está à minha frente, Natuza Neri. Ele tinha nada mais, nada menos do que 4 aparelhos telefônicos. E resistiu a entregar 2, né? Ele criou dificuldade para entregar 2 desses celulares. E aí, Dani, quão medo a família Bolsonaro tem desse personagem Frederic Wassef? Nesse caso das joias, quando é que ele aparece? Quando, beleza, venderam as joias, o dinheirinho está depositado na conta do pai do Mauro Cid, que queria entregar em mãos para Bolsonaro, pum, vem a imprensa, coloca um dedo no bolo do ex-presidente, da família do Cid. As mensagens mostram que eles ficam muito nervosos. Eles discutem a dificuldade que vai ser para recuperar a peça que eles venderam, o Rolex cravejado de diamantes. E aí aparece o super trunfo da treta, que é o Frederic Wassef. Ele pega um avião do Brasil, ele desembarca em Fort Lauderdale, ele vai até a joalheria e ele compra de volta, por um valor maior do que eles haviam recebido, também bastidor de Natuza Neri, o relógio que o Mauro Cid havia vendido, o relógio que era de Bolsonaro. Para quê? Para trazer essas coisas todas de volta para o Brasil e fingir para o TCU que eles jamais tinham sido vendidos. E ele foi um personagem que também entrou em contradição algumas não uma, vezes, não duas, né? nem 3. Exatamente. Primeiro ele disse que ele disse primeiro que nunca tinha visto. Primeiro ele disse que era fake news, que ele estava envolvido. Ele faz uma nota numa rede social dizendo que tinha mais uma vez. Essa imprensa Natuza, essa imprensa tinha enredado o nome dele em uma fake news. E aí, no meio do negócio, ele lança: eu nunca vendi joia. Sim, mas a acusação era de que ele recomprou. E eu me lembro que você notou isso, porque eu estava assistindo Conexão, e disse assim, tem um pulo do gato aqui. Ele não está dizendo, o que pesa contra ele é que ele comprou a joia, não que ele vendeu a joia, mas ele nega na nota que tinha vendido a joia. Perfeito. O que ali ele estava dizendo aparentemente a verdade, ele não tinha vendido, tinha comprado. Quando o Frederic Wassef entra em cena, ele entra para tentar resolver aquela coisa nos filmes que a gente tem de máfia. Que Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Queiroz temem
terem sido gravados por o ACF. O que seriam essas gravações? O ACF gravava encontros, conversas com aliados de Bolsonaro. Então, quando a gente diz que o ACF é um personagem bomba, é por causa disso também. É aquela figura que entra para apagar os vestígios do cometimento de um crime. E o ACF me parece muito esse cara. E ele faz custe o que custar. Chegou ao meu conhecimento que esse relógio estava lá. Eu tomei a decisão de comprar. Entendeu? Foi solicitado, comprei e fiz chegar ao Brasil. Não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade. Não foi o Coronel Cid que falou, olha, o ACF, vai lá, me compra o relógio, traz. E aí, o ACF faz toda essa operação, volta para o Brasil e entrega o relógio para o Bolsonaro, tipo, para o preposto, né, para a defesa do Bolsonaro, a oficial, para fazer a devolução no Tribunal de Contas da União. Essa participação dele revela muito como ele virou essa espécie de faz-tudo. Quando ele ficou ciente, por meio da Globo News, por meio do Valdo Cruz, essa foi uma informação que veio do Valdo. O Valdo trouxe o recibo, O né? recibo. Olha, tem um recibo com o nome do ACF. Aí ele chamou uma coletiva de imprensa para dizer, sim, eu fui lá, eu comprei, veja o percurso da fake news. Jamais vi joias, jamais peguei. Sim, eu fui lá, eu comprei, usei o meu próprio dinheiro para resgatar esse relógio, porque eu queria fazer um bem para o país, cumprir uma ordem do Tribunal de Contas da União. Inclusive, Natuza, ele disse... Então, o governo federal do Brasil me deve 300 mil reais, ok? Deixar isso bem claro. Que é basicamente o que a defesa de Bolsonaro agora está fazendo. Essas joias são minhas, eu preciso delas de volta. Mas eu concordo que o ACF foi mais longe. Puxa vida, ele carregou na tinta. O contribuinte brasileiro deve dinheiro, segundo ele, a ele próprio. Quando a Natuza pergunta qual é o temor que há sobre essa figura, pelo que a gente conseguiu rememorar aqui, se percebe que ele só participa da barra quando a barra está pesada. E o Flávio Bolsonaro soltou um vídeo essa semana dizendo que confia 100% no Frederic Wassef. Eu confio 100% na capacidade e na lealdade do ACF e não tenho absolutamente nada, nenhuma razão para me preocupar com ele. Sabe o que me pareceu? Eu lembrei daquela música. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Porque é meio, eu confio muito, tem que segurar a onda. O fato é que, como ele só é acionado em caso de, digamos, máxima necessidade, os telefones dele são como arquivos mais do que confidenciais das paradas mais difíceis que o ex-presidente e sua família enfrentaram. O escândalo da rachadinha, tem ali outras questões nas quais você foi acionado durante o mandato, mesmo na questão da pandemia, ele entra para ajudar a dar uma explicação, aparece no meio da CPI, no Senado, ninguém entende direito o que ele estava fazendo ali. E agora, no caso das joias, ele falava muito, e pior, pelo que eu conversei com pessoas aí sim próximas ao Bolsonaro, que estão tentando mapear o tamanho do perigo, ele vendia essa proximidade com o Bolsonaro. Em que sentido? Ele se apresentava para empresários, pessoas que tinham ou uma demanda ou um problema, como alguém que era capaz de despachar este problema com o Palácio do Planalto, sob Bolsonaro. E ele desenrolou, eu tenho uma fonte que me disse pelo menos 2 casos, me contou pelo menos 2 casos em que ele de fato desenrolou. Então ele de fato vendia, talvez vendesse mais do que ele tinha de influência. Mas às vezes entregava. Mas às vezes ele de fato entregava. Dani, tem outros personagens que vão prestar esse depoimento. A gente se concentrou naqueles que são muito marcantes, mas há ainda o Fábio Weingarten, advogado de Bolsonaro, que foi chefe de imprensa de uma parte da gestão Bolsonaro, os ex-assessores de Bolsonaro que aparecem
nas trocas de mensagens com Cid, Marcelo Câmara e Osmar Crivellati. Rapidamente, só para a gente não deixar de mencioná-los, em que circunstâncias eles aparecem nesse caso das joias? Natuza, quando começa a Operação Resgate, né, a tentativa de buscar esse Rolex, remontar esses conjuntos para aparentar que eles jamais tinham sido desfeitos e devolver ao Tribunal de Contas da União, esses conjuntos de joias, como a gente estava falando, começa uma espécie de Deus nos acuda nos telefones dos auxiliares do Bolsonaro. E como o Cid era uma espécie de para-raio de demandas, né, ele recebia muito e respondia a todos. Então, várias vezes tem assim, olha, começaram a falar disso, aí eles encaminham uma matéria da imprensa falando sobre as joias que estavam, ou um presente que foi recebido, o fuzil, lembrei. É o fuzil. O Bolsonaro recebe, além de joias, recebeu um fuzil da Arábia Saudita. Nessa visita de 2019 que ele fez. A do Bento depois é em 2021, que é quando vem os colares da Michele e o conjunto de joias Rosé que ele recebeu. Mas quando ele vem a matéria, olha, Bolsonaro também ganhou um fuzil, ele recebe isso e escreve: vão começar a perguntar do kit ouro branco. Porque tem o kit de ouro branco e o kit de ouro rosé. Que o kit de ouro branco o Bolsonaro ganhou em 2019. E aí este foi o Rolex vendido, deste kit lá de trás. Em 18 de janeiro, em mensagens trocadas com Marcelo Câmara, assessor do ex-presidente, Mauro Cid disse: aquelas duas peças que eu trouxe do Brasil, aquele navio e aquela árvore, elas não são de ouro. Elas têm partes de ouro, mas não são todas de ouro. Então, não estou conseguindo vender. Numa troca de mensagens entre Osmar Crivellati, Mauro Cid e Marcelo Câmara, Osmar Crivellati pede para que Mauro Cid segurasse a manobra, se referindo à recuperação do relógio na loja da Pensilvânia. Semanas após a recuperação do relógio, Mauro Cid voltou aos Estados Unidos e procurou um representante de um banco americano. A PF disse que Mauro Cid sacou o valor nos Estados Unidos no dia 27 de março de 2023. No mesmo dia do saque, Mauro Cid encaminha mensagem para Osmar Crivellati. Resolvido. Crivellati comemora. Excelente. Ihu. Muitos desses personagens se envolveram porque eles acionam e são acionados pelo Cid, seja para desabafar ou para tentar antever para onde está indo essa crise. Um desses personagens é o Fábio Weingarten. O Fábio Weingarten sempre disse que jamais tinha tido conhecimento dessa história e ele entra como um advogado na letra fria da lei. Ele está lá como advogado, parte da banca da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a coisa fica ruim porque ele aparece numa conversa com o Cid, ela é destacada não só pela PF, mas pelo ministro Alexandre de Moraes na decisão dele, quando autoriza as batidas e os últimos movimentos, dizendo, olha, o Cid fala para ele, poxa, eu achei que você viria. E aí ele fala, não, mas agora a operação está contaminada pelo ASEF, é tóxico. A impressão que os investigadores ficaram é a de que ele consultado foi sobre a Operação Resgate desse relógio, porque ele sabe da presença do ASEF e classifica ela como tóxica. Agora, para vocês entenderem, é importante saber que Bolsonaro desperta ciúme nas pessoas que o cercam. E nesse caso, você tem dois personagens que duelaram durante o governo pela linha a ser adotada. O Weingarten é uma pessoa bem mais racional, bem mais ponderada, é uma figura muito menos controversa do que o ASEF. Então, a entrada do ASEF em cena é algo que desagrada essa ala, digamos, mais polida do núcleo duro do bolsonarismo. Então, isso fica claro nessa troca eles brigavam entre de si. mensagens, exatamente. E aí, mas o Cid dá a entender que ele seria acionado para buscar as joias. E é isso que os investigadores estão tentando entender agora. Escuta, qual o seu papel nisso? Até onde você sabia, né? E, de novo, agora você tem não um, mas dois advogados de Bolsonaro meio que enredados nessa trama. Dani, com isso a gente fecha. A gente passa em revista todos esses personagens intimados para esse depoimento. Eu encerro aqui a sua estreia no assunto com uma impressão de que o que a polícia vai perguntar na data de hoje para os depoentes abarca muito mais do que a gente está dizendo aqui. Tem muita coisa que a gente não sabe, que a polícia sabe.
E amanhã, nos dias seguintes, talvez fique mais claro o que é que eles têm na mão. Então eu me despeço de você. Adorei ter você aqui no assunto. Quero que você venha mais vezes. E bom trabalho pra gente, porque a partir de agora é uma corrida para descobrir o que se sabe e o que ainda não se sabe sobre essa história das joias. Eu que quero agradecer o convite, o assunto é maravilhoso, é uma delícia, assim como você é uma maravilhosa, é uma pessoa incrível, foi um prazer imenso estar aqui, uma honra, chame que eu venho, faço hora extra por Natuza, minha gente, a hora que ela quiser. Obrigada. Este episódio usou áudios do SBT e do Estadão. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.